licença, tô atrasado! Tô passando! Tá bonitão, Spidey! Olá, Nova York! Novo traje, o mesmo Spidey. Bom, gente, bem-vindos a mais um vídeo nessa nossa querida vizinhança nova. Sejam muito bem-vindos, né? Se inscrevam, deixem os likes, ajuda bastante. E vamos falar do que é melhor, senão nosso querido espetacular Homem-Aranha. Nesse caso, né, o que poderia ser melhor, né, falar do que provavelmente já viram na thumb, no título, mas vamos falar, né, que é quando o Homem-Aranha realmente deixou o uniforme negro. Bom, Drago, é simples, foi quando ele tirou a simbiose. Bom, gente, é aí que tá. Mas muitos não sabem, mas não foi exatamente nesse momento, porque o Peter ele tinha costurado o uniforme de tecido do uniforme negro, né? Mesmo depois, que é o que ele usou após ele deixar o simbiose. Ele continuou usando o uniforme negro mesmo depois de não estar usando o simbiose. Bom, basicamente quando o Peter descobre que é o simbiose, né? Porque assim que ele volta das Guerras Secretas, antes o Reed já chama a atenção dele, né, durante as Guerras Secretas, que quando voltasse ia querer estudar esse uniforme novo do Homem-Aranha e tudo mais. E o Peter fica enrolando isso, né? Ele sabe que é importante, mas de certa forma uma influenciazinha do simbiose ali sem que ele perceba. Ele ficou enrolando, procrastinando isso aí por bastante tempo. E quando o Peter finalmente decide ir lá fazer, por alguns problemas que começaram a surgir, que o Peter começou a perder de certa forma o controle do simbiose, ali, que ele nem sabia, ele decide de fato ir no QG do Quarteto Fantástico, ver o que está acontecendo, porque o traje está estranho, né? Podemos assim dizer. Então, depois de muito tempo o Peter enrolando, uma situação ali, quando o simbiose começa a dar um sinal de falta de controle da parte do Peter de controlar o simbiose, ele realmente decide de fato ir no QG do Quarteto Fantástico para analisar o traje, né? Estranho, né? E lá ele descobre que é o simbiose e tudo mais, né? Depois de vários testes, né? E ali o Reed consegue com uma arma sônica separar o Peter do simbiose, mas o Peter tá só de cueca e com a máquina fotógrafa dele, né? E ali o Johnny dá um antigo traje dele do quarteto e um saco de mercado ali. E ali surge o Homem-Vergonha. Agora você sabe a origem desse traje do Aranha. Após o Peter voltar, né, ao seu apartamento, né, ele conversa com a Mary Jane, tem a história da origem da Mary Jane, que o vídeo vai aparecer o card da origem da Mary Jane ali, que é a história da Mary Jane que ela vai revelar pro Peter ali, e vai passando certas coisas assim, né, tem um certo tempo de edição para edição, e passa um certo tempo. Com esse certo tempo, o simbiose consegue voltar para o AP do Peter, né, ele foge do QG do Quarteto Fantasma, e ao voltar para o QG do Peter, ele meio que se camufla, toma a forma do uniforme clássico, né, do azul e vermelho, que o Peter também estava meio, ele e o negro ficando trocando o traje negro, o vermelho e o azul, né, intercalando bem de edição. E ele toma esse traje, o Peter veste e o Peter começa a ficar meio que inconscientemente pensar, cara, vou ver se o simbiose ainda tá ali, né, se tá preso, se tá tudo bem ali mesmo. E nisso o simbiose se revela, né? Muda pro ali e o Peter se liga que é o simbiose que ele tá usando. Aí começa uma batalha entre o Peter, o simbiose e eles tentando ir pro QG do Quarteto Fantástico, né? Só que tem uma coisa, nessa época tá tendo uns raios que pegaram a tecnologia do Abutre e começaram a usar tipo 4 Abutres. E aí ele vem o Homem-Aranha, eles vão ter um enfrentamento. Então é o Peter contra o simbiose, mais 4 Abutres lutando, tentando chegar no QG do Quarteto Fantástico. Imaginem a cena. O Peter até consegue, de certa forma, quando ele pode, neutralizar os abutres bem rápido, mas o simbiose é problema. E ele acaba sendo arrastado para uma igreja. Essa igreja é lá onde, de fato, o Homem-Aranha tem a cena quando ele se separando do simbiose. Só que tem um detalhe, o Peter também é nocauteado. Tá, Dragon, o que tem isso? O simbiose, por amor ao Peter, puxa o Peter pra longe do Sino, que o Sino mataria sim o Peter naquele momento. Só que depois disso, o simbiose ainda fica naquela igreja ali, aguardando um próximo visitante, podemos assim dizer, e o Peter consegue voltar pra casa mais tranquilo, tá? Aí o Peter, quando ele volta, ele fica ainda, ele continua utilizando o uniforme clássico, o vermelho e o azul, e continua usando o uniforme negro, né, alterando eles. É por isso que em histórias, né, como por exemplo A Última Caçada de Kraven e A Morte de Jim Wolf, que são dois clássicos do Homem-Aranha ali, podemos dizer, ele tá com o uniforme negro. É um uniforme de tecido, não é o simbiose, tá, gente? Tá bom, Drago. Você falou como o Peter deixou o simbiose e tudo mais, mas até aí, então, foi nesse momento que ele deixou, de fato, o uniforme negro? Basicamente,
Foi. Tá, Dragon, então foi aí, né? Então acabou aí, né? Então, gente, é aí que tá. Com o simbiose, foi a última vez, supostamente. Como assim, Dragon? Lembra que eu acabei de falar que ele usou o uniforme negro, alterando? Então, o que acontece? O Peter, ele ficou nessa alterância aí de usar o uniforme clássico, o uniforme negro, aí por um tempo, pode-se dizer. Então, quando o Peter deixa de fato o uniforme negro, sim, podemos dizer, até o de tecido, podemos dizer, foi mais ou menos na edição 300 de Amazing Spider-Man. Lá, a Mary Jane estava voltando pra casa dela e do Peter, que eles já estavam casados, né? E o Venom tava lá, né? E o Venom, ele é um vilão que traumatizou a Mary Jane do mesmo jeito que o Duende Verde traumatizou o Peter, né? Ele botou um terror psicológico nela. Pode ser... Aí que tá, até hoje não foi falado o que o Venom realmente falou pra ela. Ah, Dragon, o Venom iria fazer alguma coisa com ela, alguma coisa assim? Fisicamente não, porque na cabeça do Venom, o Homem-Aranha é o vilão e a Mary Jane seria talvez sua maior vítima. Seria uma parada meio que o Homem-Aranha manipula os sentimentos que essa garota teria pra ele, então seria uma parada assim, ele não iria machucar a Mary Jane lá, ele ia usar ela pra fazer um terror no Peter. Então, a Mary Jane não estaria meio que sendo... fisicamente não iria sofrer nada, mas psicologicamente a história é outra, né? Tá, Drago, como assim? O que o Venom pode ter falado pra Mary Jane? Eu não sei, Dragon. O que pode ser? Bom, pode ser coisas que o simbionte sabia sobre ela, coisas que ela tem medo que poderia ser rolar, mas poderia não acontecer, mas, por exemplo, o simbionte jogar na cara dela que o Peter só ficou com ela por causa da morte da Gwen. Se você lê cronologicamente, você sabe que isso não ia acontecer. Em algum momento a Gwen iria romper com o Peter ou o Peter romper com a Gwen, porque eles são iguais a princípio, mas de essência eles são completamente diferentes. Mas, querendo ou não, você tem medo de perder seu parceiro, então, né, a pessoa que você ama, então você acaba meio tendo essa dúvida aí. E a Gwen foi um caso realmente bem pessoal, no caso do Peter. Fora que teria outra coisa, né, gente? Que o Peter ainda teria a Felicia Hardy, né, a Gata Negra, em algum momento, né? Pra quem não sabe, o Peter, depois que ele namorou, que a Gwen morreu, ele ficou um tempo namorando a Mary Jane, a Mary Jane terminou com ele quando ele pediu ela em casamento, ele conheceu a Felicia, né, a Felicia foi uma das que ele saiu naquela época, e foi a que mais se destacou, ele é quem ele namorou realmente. Tanto que se você for analisar, a Gwen poderia terminar com o Peter por causa da Felicia em algum momento, já que normalmente a gente compara com a Mary Jane, mas porra, a Felicia e Gwen poderiam ter disputado ali o Homem-Aranha, a gente nem saberia se a Gwen tivesse sobrevivido, não, mas isso é história para outro vídeo. Mas, querendo ou não, né, o simbiose também poderia falar da Felicia, porque para que vocês nos lembram, quando o Peter voltou da Guerras Secretas com o uniforme negro, o Homem-Aranha estava namorando a Gata Negra. Tá entendendo? Então, e olha a Gata Negra, cara. Então é uma parada bem, tipo... Se o simbiose não tá jogando isso no psicológico da Mary Jane, comparando as duas ali com ela, assim, que são duas que... a Mary Jane fica receosa, podemos assim dizer, entendeu? Outra coisa que o simbiose poderia estar falando pra Mary Jane é uma coisa também bem pessoal. Mas nesse caso não seria exatamente com... Seria com o Peter, mas não seria com o Peter. Muita gente não sabe, mas a Mary Jane tem problemas com o pai dela, né? Problemas que, vamos dizer assim, na história, no vídeo aí da Mary Jane Origem ali, eu acho que vou deixar o card aí aparecendo aí, eu explico um pouco dessa história aí, que a Mary Jane tem problemas com o pai, que é um trauma bem pesado. E também tem um episódio do Spider-Man The Animated Series, que é o dos anos 90, que aborda mais isso, que... Se eu lembrar o número do episódio, eu vou deixar o link aí na descrição, alguma coisa assim vai aparecer pra vocês. E ele pode ter falado isso. E, gente, isso é um trauma da personagem, do mesmo jeito que o Peter tem, né, um trauma com a morte do tio Ben. Tá entendendo? É uma coisa bem pessoal pra personagem. O que eu não sei é se o simbiose sabe disso. Como assim, Drago? O Peter tá com simbiose. Aí que tá, gente. Esse é um ponto que vocês têm que entender. Quando o Peter tira o simbiose, foi na edição 258 no QG do Quarteto Fantástico, certo? A Mary Jane vai contar essa história pro Peter no começo da edição 259, quando o Peter tinha voltado do QG do Quarteto Fantástico. O que eu não sei é que se o simbiose pega a informação que o Peter teria pego meio que no tempo que eles estavam meio que separados. Como assim? Porque tem uma história chamada Web of the Spider-Man, que é quando o simbiose foge do QG do Quarteto Fantástico, volta pro AP do Peter, e aí meio que ele se disfarça do uniforme clássico do Homem-Aranha, né? O azul e vermelho, e aí o Peter põe investindo que achando que é o uniforme tradicional, né? E tudo mais.
O que eu não sei é que se nesse momento aí ele pegou a informação de certa forma da mente do Peter, alguma coisa ali ou outra, e conseguiu pegar essa informação. Isso nunca foi abordado nas histórias no Homem-Aranha. Então eu não sei se o simbiose ele só pegou a informação que quando ele estava vinculado com o Peter, se ele conseguiu pegar alguma outra informação do Peter. Isso não é falado, pelo menos não é mostrado nitidamente. Então é especulação. Mas pode ser que ele tenha pego essa informação nesse momento. Tá, Drago, entendi. Então, basicamente ele pode ter falado essas coisas aí com ex-relacionamentos, o trauma da Mary Jane com o pai. São coisas bem pessoais, mas pode ser só isso ou tem mais coisa aí que você não tá contando pra gente? Então, na verdade tem uma coisa que é meio óbvio, né? Ele pode ter falado coisas pra Mary Jane de como pode matar e humilhar o Peter, matar ou humilhar toda a família Parker, incluindo a tia May, a tia Ana, coisas e horários, por exemplo, do Peter, coisas que pode fazer que pode mostrar que o Peter não conseguiria defender nada de ninguém naquele momento, que ele seria uma coisa assim que o Peter não conseguiria fazer nada pra impedir. Porque um pouco antes da revelação do Venom, o Peter tava indo pegar o metrô e ele foi empurrado por alguém, né? E ele tinha sido. E o sentido de aranha não tinha alertado. E o Peter ficou grilado com isso, né? E isso daí é uma coisa que já era o simbiose ali, já era o Venom, mas não tinha aparecido o Venom ainda. E isso é uma coisa que deixou o Peter alarmado. E, querendo ou não, é algo que ninguém tinha anulado naquela época o sentido de aranha dessa forma. Então, mostrar que o Peter seria ineficaz e não conseguiria defender e seria morto, até mesmo humilhado de certa forma para Mary Jane, isso seria outro fator que ia deixar psicologicamente abalado. Que quando o Peter chega, ela tá traumatizada pela presença do Venom. Tipo, fisicamente ela tá bem, mas ela tá aos plantos ali chorando. Então ele pode ter falado um monte desse tipo de coisa pra Mary Jane que faria a Mary Jane ficar destabilizada. Realmente, até pela situação. E, na realidade, é algo que... Tamanho é o trauma que o Venom faz nesse na Mary Jane, que a Mary Jane quer meio que sair daquele apartamento. Ela não se sente mais segura lá, né? E com razão, e o Peter acaba concordando, né? E eles tentam achar um novo AP e tudo mais. E olha que mesmo nessa situação, né? Que a Tia May e o Peter estavam meio separados, meio brigados naquele momento, né? A Mary Jane ainda assim faz força pro Peter e a Tia May se aproximarem, porque a Tia May tava se afastando, porque pra não ser um peso no casamento, realmente a Mary Jane ainda vai lá e puxa pro Peter e a Tia May, o Peter e a Tia May se juntarem de novo, né? Se aproximarem. O que é importante pra mostrar como que a Mary Jane pensa e age também, mesmo nessa situação tensa, né? E também, outro ponto que a gente pode ressaltar nesse ponto é exatamente que podemos concluir também que a Mary Jane e o Peter com o Peter mais próximo, talvez ele possa ajudar mais a Tia May caso o Venom apareça, né? Vamos ser francos, o Venom era uma grande ameaça naquele momento. Isso não muda o fato, gente, mesmo a Mary Jane muito abalada, ela ainda assim, ela consegue fazer o Peter e a Tia May começar a se entender, porque a Tia May tá meio distante, por achar que agora que o Peter e a Mary Jane estavam casados, ela ficar no meio ia ficar se interferindo, ia fazer ruim pro casamento. A Mary Jane diz que não, e que ela e o Peter querem a Tia May próxima. E mesmo nessa situação. E tem outra coisa, gente. O Peter, ainda assim, né, ele e a Mary Jane se mudam de casas porque eles não se sentem mais seguros naquele apartamento. Tá, Dragon, e daí? O que acontece? Então, nessa mudança de casa, vai os amigos do Peter, vai as amigas da Mary Jane, né? E o momento que o Peter tá conversando com alguém, eu acho que é o Robbie, não lembro de que é exatamente agora, mas eles estão na varanda, e nisso o Peter vê o Venom, né? E aí ele pede pra sair por um minutinho ali e vai atrás do Venom, né? Basicamente. E num prédio meio longe já, se iniciou o primeiro confronto entre o Homem-Aranha e o Venom. Os dois com o traje negro, só que o Peter usou de tecido. Lá o Ed se revela como Venom, conta toda essa história ali, como que ele conseguiu o simbiose e tudo mais pro Peter. E o Peter até venceu o Venom com uma arma sônica para enfrentar o simbiose, né? Porque ele já tinha pegado lá. Se não me engano, acho que foi no QG do Quarteto Fantástico, né? Só que mesmo assim, o Peter é derrotado. Sim, gente, o Homem-Aranha foi derrotado e capturado pelo Venom, que põe ele dentro do sino. Se não me engano, era o mesmo sino que o Homem-Aranha e o simbiose se separaram lá, que o Homem-Aranha quase morreu ali, o simbiose salvou ele, só que dessa vez o Venom botou ele dentro daquele sino, amarrado cheio de teia ali, né? E prendendo ele, né, basicamente. E se vangloriando ali, pode-se dizer, e deixa aí a situação, porque vai ser, eu acho que quando tocar o sino iria matar o Peter, uma parada assim. O Peter consegue se libertar, começa a enfrentar o Venom novamente, só que dessa vez ele consegue vencer o Venom, né?
E ele prende meio que o Venom com a ajuda do Quarteto Fantástico ali, né? Que ele leva pro quarteto tentar separar a simbiose ali, deixar o Venom preso. Só que tem um detalhe, gente. Um dos motivos do porquê o Homem-Aranha derrotou o Venom aí não é só o som, mas é porque as teias do Venom seriam mais, como podemos assim dizer, orgânica. É como se ele jogasse o simbiose, mas ela tá em formato de teia ali. Então o simbiose se desgasta também com isso. E o simbiose usou muita teia para prender o Peter. Então ali o Venom estava bem mais fraco do que normalmente ele estaria. Então o Peter usou várias fraquezas ali para conseguir vencer o Venom nessa situação. E após esse combate, o Peter volta para casa e ele vai falar com a Mary Jane. E a Mary Jane, por sua vez, e o Peter volta para casa para explicar para a Mary Jane o que aconteceu, né? E a Mary Jane explica que do trauma que ela tá com por causa do traje negro, do simbiose, né? E o Peter entende a situação e joga o traje negro, né, na fogueira, né? E como o Ed na época tava com simbiose, e pelo que eu tinha falado no QG do quarteto, que eles estavam unidos, não teria como desfundir essa junção do Ed com o simbiose, o Peter, claro, que optou para não ficar associado com o Venom dessa forma, para ninguém confundir o Homem-Aranha com o Venom. Então ele jogou o traje negro ali na fogueira, e a Mary Jane devolve pro Peter o clássico traje azul e vermelho para ele. E o Peter assim volta a usar mais continuamente, definitivamente, por assim dizer, o traje vermelho e azul, né? E foi assim, de fato, que o Homem-Aranha deixou o traje negro para trás, né? Ah, Dragon, então agora acabou o vídeo, né, cara? Acabou, já era aqui. Então, gente, deixou, mas não deixou. Dragon, como assim? Agora eu estou confuso. Você falou que é agora, como não é agora? Gente, uma coisa que eu tenho que explicar é que nos anos 90 rolou uma outra ocasião. Ah, não me diz que o Peter vestiu o simbiose de novo, cara. Calma, ainda não é nos anos 90 que isso acontece. Pera aí, ok? Calma, vamos andando. Nos anos 90, teve uma ocasião que foi quando a Mary Jane estava sendo perseguida no meio da saga do clone, né? O nosso Peter, o original, vê isso acontecendo e ele tem que pegar para ocultar a identidade dele uma máscara e umas luvas, né? E só que a máscara e as luvas do uniforme negro, né? E ele vai atrás da Mary Jane. Quando ele salva a Mary Jane até não sabe se é o Peter, se é o Ben, se é algum outro maluco aí, né? Vamos assim dizer. E o Peter responde que ele pede perdão pra Mary Jane, né? Por ele estar usando o traje negro, mesmo ele tendo prometido pra ela que ela nunca usaria, mas foi a primeira coisa que ele teve em mãos pra poder usar pra ele vir atrás. E aí com isso a Mary Jane sabe que era o Peter, porque o Peter fez essa promessa pra ela. Tá, Dragon, então é aí de novo que o Peter para de usar o uniforme negro. De certa forma é. Tá, Dragon, você disse que teve uma outra ocasião que o Peter volta usando simbiose. Calma, ainda tem uma outra ocasião. Pera aí, como assim tem uma outra ocasião que ele usa o uniforme negro? O Peter, na pós-guerra civil, lá nos anos 2000, lembra que ele revelou a identidade? O arco seguinte desse, que o Peter se revela pro mundo e tudo mais, e que morre o Capitão América e tudo mais, é a volta do uniforme negro. Que o Peter, ele sendo procurado pelo mundo, porque agora ele é um foragido da situação por Tony Stark, né, e Peter revela sua identidade pro mundo, ele teve que ficar ao lado do Capitão. E o Rei do Crime, tendo essa informação, mandou um assassino, mas a gente não sabia que era o Rei do Crime na hora, e mataram o Homem-Aranha. Só que como o Peter tinha o sentido de aranha, ele conseguiu pegar a Mary Jane e se jogar no chão. Só que o tiro pegou na Tia May, a Tia May vai internada, tá quase morrendo ali, tá quase morrendo no estado crítico o tempo todo. O Peter começa a voltar nessa fase a usar o uniforme negro, de um jeito que o Peter tá bem agressivo nessa aí, a ponto que ele humilha o Rei do Crime. Ele simplesmente, ele bate, posso dizer assim, ele quebra o Homem de Ferro, quebra o Rei do Crime. Aparece na frente dele e arrebenta, mas é uma fase que o Homem-Aranha tá muito mais brutal, vamos assim dizer. Ele tá bem mais sério, a ponto que até o Batman ia ficar com medo do Homem-Aranha nessa fase, né? Uma das coisas que todo homem sabe que tem que ter medo é a fúria de um homem gentil. E nessa fase o Homem-Aranha tava com uma fúria. Tá, Dragon. Depois de um dia a mais, o Homem-Aranha volta a usar o traje normal, né? Vamos assim dizer. Aquela história horrível, nojenta. Mas vamos voltar aqui e conversar no que importa. Após essa história, tem uma outra história que o Homem-Aranha volta a usar o uniforme negro. Só que ela é mais contemporânea, vamos assim dizer. Que é na fase do Duende Vermelho. Pera aí, Drago, o que é o Duende Vermelho? Simples, é o Norman Osborn, o Duende Verde, com o simbiose do Carnificina. Oi? Como assim isso aconteceu, Drago? Isso é loucura, não rolou. Sim, gente, rolou. Ela foi o final do run do escritor Dan Slott no Homem-Aranha.
O Norman, por causa dos eventos do Superior Homem-Aranha, se não me engano, ele perdeu o soro do Duende, né? O Homem-Aranha, o Otto fez uma cura pro soro do Duende, o Norman perdeu isso. E o Norman, para recuperar o soro do Duende dentro dele, ele teve que pegar o simbiose do Carnificina e aí o simbiose do Carnificina limpou ele. Aí ficou uma briga, até ter um acordo entre o simbiose do Carnificina e o Norman. Ah, Dragon, e por que o Cassidy não tava com simbiose? É simples, existia um cara chamado Sentinela. Entendedores entenderão. E o que acontece? O simbiose do Carnificina foi ter sido pego ali, retirado. Eu não lembro agora se o Cassidy tinha morrido depois, se o Sentinela já tinha tido o lance do Sentinela, ou se o Cassidy voltou depois. Eu não lembro o que aconteceu. Acho que ele tinha sido separado, não foi quando ele foi morto pelo Sentinela, não. Mas, voltando aqui ao assunto aqui, o Peter, quando ele enfrenta o Duende Vermelho, ele leva uma surra daquelas. Não só o Peter, a Spider Family inteira leva uma surra. Isso inclui Venom, isso inclui o Dr. Octopus Superior, isso inclui o Homem-Aranha Ultimate, que é o Miles, isso inclui o Anti-Agente Venom, que pra quem não sabe, o Anti-Venom ele é o que anula o simbiose naturalmente. E o Anti-Agente Venom é o Flash Thompson, que é o Agente Venom, com essa habilidade do Anti-Venom. Então, até ele leva uma coça. Fica uma situação tão feia que pra peitar o Duende Vermelho, parecia ser o Homem-Aranha e o Peter pegar o simbiose do Venom pra enfrentar. Porque, só pra você saber, quando o Homem-Aranha pega o simbiose, o Homem-Aranha é um peso médio-médio. Quando ele pega o simbiose, ele vai pro peso pesado leve. Que é o nível do Homem de Ferro, da Mulher Hulk. Da Mulher Hulk nessa posição só quando ela não quer bater, ela tá normal ali, só andando na rua. Mas é o nível do Coisa, é o nível de uma galera foda, até do Carnificina. E o Duende Vermelho tá nessa mesma posição. Aí o Homem-Aranha e o Duende Vermelho estão agora nivelados, vai ter uma luta pau a pau. E o Homem-Aranha ganha, né, Dragon? Não, o Homem-Aranha tá apanhando feio mesmo. Tá levando uma coça inacreditável. A ponto que o plano do Homem-Aranha pra vencer o Duende Vermelho é tirar o simbiose e falar pro Duende Vermelho que todo mundo vai saber a verdade. Quem derrotou ele, seu maior vilão do Homem-Aranha, na realidade o Carnificina, porque precisou do simbiose do Carnificina, ele atacou o ego do Norman, o Norman, putaço da vida, tira o simbiose. Uau, Dragon, foi assim então que o Homem-Aranha venceu o Duende Vermelho? Calma. Após tirar o simbiose, o Peter pede pro simbiose dele, o negro ali, do simbiose dele ali, se afastar, porque tava tendo calor, dessa lá. Quando ficou o Duende Verde e o Homem-Aranha normal, o Peter começou a ganhar vantagem na luta e ele tava ganhando. E o Norman tentou pegar o simbiose vermelho de novo. E o Peter pegou o magma e jogou na cara do simbiose vermelho pra parar de destruir. É isso mesmo. Aí você vai perguntar, mas como que o Cassidy recuperou o simbiose dele depois disso? Se ele destruiu? Então, é simples. Ele não recuperou, ele pegou outro. O simbiose que o Cassidy usa em Carnificina Absoluta não é o simbiose vermelho, o clássico. É outro simbiose, aquele simbiose morreu ali. Mas, até o presente momento, essa foi a última vez que o Peter usou o traje negro. O simbiose, né? Ou de tecido até então. Não, ele usou outra vez, posteriormente, na fase atual. Não mais atual, porque agora já acabou a fase do Nick Spencer. Mas na fase do Nick Spencer, no arco da caçada. Que é pra aquele... O Kraven, ele mandou pegar... Ele conseguiu sequestrar, vamos assim dizer, todos os heróis, vilões, pessoas que usam totêmicos de alguns animais e jogaram numa cúpula que ninguém conseguia entrar nem sair. Quando o Peter tava resfriado, ele tava tentando ajudar o filho do lagarto e tudo mais, que tava perdido aí, o clã do Kraven / filho do Kraven achou o Homem-Aranha, enfrentou o Homem-Aranha, derrotou o Homem-Aranha, capturou o Homem-Aranha e jogou ele lá dentro. Quando o Peter acordou, ele tava com o uniforme negro. Foi assim mesmo. Esse arco da caçada é bem inspirado, é como se fosse uma versão última caçada de Kraven, só de Mega Saga. É uma história até que legal, eu gostei. Mas, até então, ali é a última vez que o Peter usou o uniforme negro. Uau, Dragon. Eu achei que era só um pouquinho, mas até tipo, o run atual do personagem, ele ainda tá envolvido com esse uniforme negro. Exato. Ai, caramba. Gente, então acho que é só isso mesmo. O vídeo vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Não é nessa mesma vizinhança. E lembre-se. Não! Que pesadelo.
Por um momento eu achei que estava fora de mim. Parker, como é que você veio parar no meio de Manhattan, de cabeça para baixo, numa roupa que você nunca viu antes? Spider-Man.